Nós estamos então estamos encerrando essa temática, religiões e religiosidade. Nós temos mais quatro aulas, nós vamos falar sobre esses temas, e aí nós vamos então poder dizer que temos uma bagagem grande para esse testemunho, para esse diálogo que nós podemos então construir com as outras pessoas. Para a nossa lição de hoje, eu quero trazer um pouco sobre a história de Paul Mackenzie. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre este senhor que é morador do Quênia, e ele era taxista no Quênia, e ele então resolveu abrir a sua própria igreja ainda em 2003, e ele então com a sua igreja internacional Boas Novas, ele foi um dos responsáveis, acusados por um jejum extremo em meio aos fiéis da sua igreja. Este homem então que se tornou pastor desta igreja, o líder religioso, foi inclusive acusado e condenado na justiça do Quênia por algumas posturas radicais dentro da sua religião, entre elas o incentivar as famílias a tirar as crianças da escola, porque ele não encontrava a base bíblica para levar as crianças à escola, para que elas tivessem uma educação básica. E entre as diversas atrocidades que esse senhor ensinou, tem então essa do jejum extremo, que era a seguinte questão: ele ensinava os seus fiéis para que eles então ficassem em jejum até o máximo que eles aguentassem. E essas pessoas se espalhavam pelas florestas, nas aldeias do Quênia, e elas começaram a desaparecer, porque a fala dele era: façam esse jejum no seu limite, porque assim vocês vão ter possibilidade de conhecer e se encontrar, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. De certa forma, acabaram tendo de fato, porque mais de 400 pessoas foram encontradas mortas em valas comuns, no meio de 300 hectares ao redor da igreja, que estava então praticando esse jejum extremo em obediência cega a esse líder religioso. E nós vemos nessa prática o quanto que as igrejas por aí trazem ensinos contrários à palavra de Deus, que não possuem base, mas que levam multidões para momentos como esses, tragédias como essas. Na década de 70 já havia uma história como essa, de um líder religioso que já havia feito algo muito semelhante e levou os seus fiéis a tomarem um coquetel, e esses fiéis acabaram morrendo da mesma forma, porque acreditaram que tomando aquilo eles teriam algum tipo de experiência espiritual com Deus. E em meio a todas essas posturas, nós precisamos então reforçar o quanto que as religiões elas trazem um impacto sobre a vida das pessoas, um impacto sobre a sociedade, em muitos casos algo muito negativo. É por isso então nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, para nos lembrar o propósito maior pelo qual nós aprendemos toda essa revista. A palavra do Senhor então ela nos ensina: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Ou seja, a importância de nós podermos entender melhor as diversas religiões, as diversas doutrinas, é para nós podermos defender a nossa fé.
para nós podermos dialogar com essas pessoas e instruirmos elas para que elas não caiam em situações como essas. Porque a impressão que dá é que isso está muito longe de nós, né? Mas nós sempre mencionamos aqui, né? A teologia da prosperidade chega muito perto das nossas casas, muitas vezes até em irmãos que estavam dentro da igreja que acabaram saindo porque ouviram uma doutrina, não souberam responder a ela e acabaram sendo levados para longe da verdade do Evangelho. E nós temos muitos ventos de doutrina que estão passando próximos de nós, de nossas famílias, e nós precisamos então entendê-los para nós podermos então viver conforme a vontade do Senhor. Nós vamos falar então sobre 4 temas nesta manhã, e para entrar no primeiro deles eu vou trazer umas perguntas aqui para você me ajudar a pensar. Você conhece alguém que tenha cristais na sua casa ou já tenha passado por isso? Espalhe cristais, pirâmides em casa para encontrar algum tipo de purificação. Você já viu alguém que faz isso? Tem algumas pessoas que eu já conheci que guardavam os cristais que eram meio roxos, que eram brancos, vários tipos de cristais para trazer uma certa influência dentro de casa. Você já conversou com alguém que consultou uma cartomante? Ou você já visitou uma cartomante alguma vez na vida? Né? Você pode explicar, fiz, mas não era crente ainda, né? E a última pergunta: quantos aqui sabem seu signo? Levanta a mão, só para a gente saber, quem sabe? A maior parte de nós sabe, não é? E isso mostra para nós o quanto que essa influência desses pensamentos, de certas práticas, eles estão enraizados na nossa cultura, né? Não quer dizer que você acredite nesse signo que você sabe que você tem, né? Mas que você sabe porque em algum momento alguém te disse, algum momento tentou te induzir para falar que isso tinha influência sobre você, ou em algum instante da sua vida você acreditou de fato. Você era um assíduo leitor de horóscopo para saber como é que o seu dia ia ficar, para saber como é que o seu relacionamento ia estar naquele instante, porque isso é uma questão então até cultural, né, do nosso país, né, na mistura de crenças, na mistura de filosofias, de ideias sobre a própria religião, né, o quanto que isso impacta cada um de nós. E aqui nós estamos falando então de esoterismo, né? Nós temos aí diversas áreas nas quais o esoterismo ele se mostra e as pessoas acessam isso, né? Você tem aí a astrologia. Você já deve ter visto alguém falar sobre mapas astrais, né, que a pessoa faz aí toda uma leitura, né, a leitura dos horóscopos, como nós colocamos, a análise dos planetas, né, se o planeta está alinhado com câncer, com gêmeos, né, e aí para ver como que a vida vai ficar, se vai ficar boa ou não. O próprio tarô, né? Você tem inclusive hoje em dia na TV aberta alguns programas onde fazem ali, né, o jogo de cartas para poder mostrar como é que vai ficar a semana de quem é de Gêmeos. E a pessoa vai, começa a virar as cartas e começa a mostrar, né, aquela realidade, e a pessoa está ali vidrada porque ela quer aquilo, ela quer essa direção, né? E aí você tem para várias funções, né? O uso de cristais, como nós mencionamos, né? Muitos para purificação do ambiente. E alguns até para cura. Utilizam isso como rituais para trazer até cura interior, cura, né, nas questões emocionais, da própria vida, né, das dificuldades que tiveram. Numerologia. Quantos aqui já tiveram a curiosidade de pegar, né, sem que ninguém soubesse, claro, porque você é crente, né, pegar ali qual número vai dar o seu nome, para você poder saber o que vai acontecer na sua história,
Alguém já fez isso alguma vez na vida? Não? Que bem. Eu já fiz, mas eu não era crente. Não tinha esse conhecimento. Como eu já fiz várias outras coisas aí, né, na parte de esoterismo. Quando você não tem o conhecimento, você acaba então caminhando por vários lugares, né, onde você acha que isso vai trazer a esperança, que isso vai trazer aí o significado da vida, né? A prática de Reiki, que é a palavrinha acho que mais comum, né, dos chakras. Você já deve ter ouvido falar essa palavra, né? Ou seja, identifica-se ali a uma energia, né, vital na pessoa, e através dos pontos específicos dos chakras, massagens, direções, para que aquela pessoa ela seja então também tratada e muitas vezes até curada. Então são formas, né? E aí você tem leitura de mãos, né? Você tem tentativas de se conseguir prever um futuro, né? Para que a pessoa possa ter um pouco mais de tranquilidade. E essas práticas, elas muitas vezes elas estão dentro das nossas casas, né? As pessoas estão com esse pensamento, né? Não há problema nenhum de eu assistir ali e ver o programa que fala, já que eu sei qual é o meu signo, né? Vai que ele fala alguma coisa para mim que vai ser boa, que vai ser vantajosa. Então eu vou assistir. Então eu vou gravar, né? Eu vou tentar procurar esse tipo de direção para que eu possa ter mais confiança dessa semana, para que a semana fique mais tranquila. E cristãos estão fazendo isso, né? Misturando a verdade do Senhor com aquilo então que o mundo tem trazido como alternativas para uma vida religiosa. É como se essas atitudes elas fossem então trazer algum tipo de crescimento, né, ou alguma resposta, inclusive. E a palavra do Senhor, ela nos traz então algumas direções sobre esse tipo de postura, né? E eu gostaria de ler então alguns desses textos. Quero pedir que alguém leia para nós, por favor. São 4 textos. Primeiro é este, Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Muito bem, então o texto está nos lembrando a quem é possível ter o conhecimento de que Deus existe. A palavra do Senhor ela deixa muito claro para nós que através da criação, todas as pessoas têm a possibilidade de entender que existe um Deus. Não de forma específica, no seu caráter, com todos os detalhes que nós conhecemos pela revelação especial das Escrituras, mas a palavra ela deixa muito claro para nós que todos têm a possibilidade então de saber que Deus existe. E pela rejeição desta verdade que é trazida na criação, nós vemos então essas pessoas tentarem preencher este vazio, colocando várias outras alternativas, tentando trilhar esses outros atalhos, para que elas tenham uma resposta, para que elas sejam então preenchidas, para que elas se encontrem de alguma ou de outra forma, porque acham que aquilo vai trazer todas as respostas, né? Trazer todas as direções que elas precisam nesse instante. E a palavra de Deus ela é muito clara quanto à justiça do Senhor, né? Para com aqueles então que rejeitam a verdade de Deus, ou seja, rejeitam a própria revelação do Senhor e assim deixam de lado sua palavra, deixam de lado os meios pelos quais Ele nos proporciona o conhecimento, né, o contato, o relacionamento. E a ira do Senhor então é que vem sobre essas pessoas. E nós vemos muitos que, disfarçados de cristãos, estão tentando viver no meio de todas estas ideias e todas essas crenças, né? E nós não podemos esquecer que o Senhor, Ele trata com muita seriedade o pecado, que é uma desobediência, né? Parece algo inocente, né? Parece algo que não há tanto risco assim. Não tem problema nenhum eu olhar
o meu horóscopo, mas nós precisamos pensar o que é que significa na mente dessa pessoa que está ainda em busca dessas alternativas. O que é que ela está querendo com isso? Ela está dizendo para si mesma que Deus não é suficiente para ela. Um cristão que trilha esses caminhos, ele está dizendo, não, eu preciso de mais. Eu quero estar no controle das coisas, eu quero saber o meu futuro, eu quero saber o que é que vai de fato acontecer, porque a minha confiança em Deus, meu relacionamento com o Senhor não são suficientes para mim. Ou seja, é uma rejeição da verdade do Senhor, é uma rejeição do relacionamento que nós temos o privilégio de adquirir através do sacrifício de Cristo Jesus. E nós vamos então lembrar dessa seriedade, né? O próprio Deus derrama então sua ira sobre estes que rejeitam a verdade. E aí, na sequência, ele vem mostrar como é que essas pessoas elas se comportam, muitas delas, né, por causa desta rejeição que você vê hoje na sociedade crescendo cada vez mais, né? Que é a maneira como homens e mulheres deixaram seus relacionamentos naturais e passaram a ter relacionamentos homens com homens, mulheres com mulheres. Ou seja, isso já é a resposta de um coração que está longe do Senhor, que rejeita esta revelação de Deus através da criação. Esta e outras atitudes nós vemos então como prova dessas pessoas que estão se afastando do próprio Deus, né? E o cristão precisa estar atento a isso, para que não se iguale ao mundo, para que não se deixe levar por estas mentiras que têm sido ditas por aí, né? Texto de Deuteronômio 18, alguém pode ler para nós, por favor? Bem, então nós temos uma lista de práticas abomináveis aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas, como eu mencionei, acham que é algo simples, né? Que é algo inocente até. Não, é abominável aos olhos do Senhor. Práticas, né? Busca ao contato com os mortos, né? Tentativas de descobrir um futuro, uso de encantamentos, né, feitiçarias, ou a própria influência que esse tipo de ensino está entrando até dentro dos lares, né? Bruxarias. É só você ver como é que as crianças se comportam quando começa a chegar perto de festinhas de escola, né, de Halloween. Elas não ligam se você falar para elas colocarem uma roupa de bruxa, por exemplo. Algumas acham até bonito, né? De onde vem essa influência? Você tem desenhos, você tem filmes, você tem aí uma saga, né, muito famosa de feitiçaria, que se não for instruído, e dependendo da idade, essa criança não vai ter a capacidade de crítica, né? De poder analisar isso. Você coloca lá, porque você assistiu Harry Potter alguma vez na vida, e aquela ideia de magia, aquela ideia de feitiçaria, aquilo se torna comum para a criança, para o adolescente. Bruxaria, não tem problema nenhum. E aí vem as meninas, assistem a um desenho das bruxas Winx, algo nesse sentido, né, que fala um pouco sobre a própria bruxaria Wicca, ou seja, há uma vertente, né, da bruxaria que as meninas acham bonita. Eu quero ser essa, eu quero ser aquela, como qualquer outro desenho, né, como qualquer outro super-herói que influencia, eles querem ser iguais. Mas aos poucos isso vai entrando na mente, isso vai se tornando comum. E aí você vê então adultos que começam a
a se envolver até com religiões onde existem certas magias, né? Encantamentos, onde, não, ele tem que passar por um passe, né? Parece mágico. Ela já está trazendo um conceito da sua infância, né? Não, vai fazer apenas aqui um trabalho, mas é bom isso daqui, né? É para proteção. Então nós vemos o quanto que isso está enraizado e ainda tem sido pulverizado nas nossas casas, né? Porque aí eu começo falando de criança, mas você pega aí hoje adultos, né? Que começaram nessa saga, como eu mencionei, de Harry Potter, e aí estão linkados a isso até hoje, né? E não no sentido apenas de ter acesso à cultura, ter acesso a filmes. Não, eles acreditam nessa vertente. Eles vivem, eles mergulharam nesse universo de tal forma que eles buscaram fazer isso. E aí trazem para os lares. Aí você pega cristais que estão espalhados pela casa, pedras diferentes que têm influências diferentes sobre a casa. E aí você vai ampliando a maneira como as pessoas se comportam com isso. Aí você pega alguém que crê em signo, isso é simples, né? Para alguém que está praticando bruxaria aí sem saber. Estão fazendo um feitiço, né? Para arranjar o marido, para ficar rico. As pessoas estão mexendo, né, com aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Estão se envolvendo, né, com aquilo que Deus, já desde antes, ensina para o seu povo para se afastar, porque isso faz parte de práticas pagãs. Por que nós não precisamos então de feitiços? Não é? Por que você não precisa do horóscopo? Por que você não precisa dos cristais, das pedras, né? Você vai ter uma pedra de ametista, vai ter uma pedra disso, uma pedra daquilo. Por que você não precisa disso? Como cristão, nós temos que lembrar do poder do nosso Deus, o Criador de todas as pedras, inclusive, né? De todos os cristais e de tudo aquilo que existe na natureza, que é usado aí como amuletos até, né? Vamos ler um texto, mais um texto. Daniel capítulo 2, versículos 27 e 28. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, aqui é o momento onde Daniel vai interpretar, né, o sonho de Nabucodonosor, mas ele traz para nós uma verdade que muitas vezes nós crescemos tentando desvendar, né? O que é que vai acontecer? Por que nós estamos passando por isso? Por que Deus está fazendo dessa ou daquela forma? Aonde Deus vai me levar com isso? E existem ações que o Senhor realiza na história que eu e você nunca vamos saber. E é por isso que as pessoas muitas vezes vão atrás desses atalhos, para tentar descobrir sobre esses mistérios que Deus não deu a resposta, que Deus não mostrou, não revelou por que desta ou por que daquela forma. Por mais que você possa tentar criar, né, suas ideias, né, seus questionamentos, suas conjecturas sobre o assunto, Deus não revelou, então não há resposta. Você vai ter uma resposta da imaginação humana, que pode até ser próximo à verdade, mas você não vai encontrar mistérios que você não vai ter a solução, que Deus não revelou, não tem como nós então compreendermos, né? O que vai acontecer com você amanhã? Nenhum de nós sabe. Mas a confiança
no cuidado de Deus, na soberania do Senhor sobre a nossa história, na salvação em Cristo Jesus, isso traz paz para nós podermos viver o hoje, aguardando amanhã, depois, nas piores circunstâncias, porque a esperança está no nosso Deus, nesse relacionamento que nós então construímos. E por isso eu comecei falando sobre o cuidado da espiritualidade, né? Na carta de Pedro, que nos incentiva a testemunhar da fé. Para fazer isso, para nós estarmos conscientes desse cuidado, é preciso então cuidado da nossa espiritualidade, dessa comunhão com o Senhor, desse aprendizado, essa proximidade com o nosso Deus, pois caso contrário nós não vamos ter o conhecimento que é suficiente para nós podermos suportar tudo isso. E é capaz de até muitos irem atrás do esoterismo. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Alguém pode ler para nós, por favor? Havia então entre os hebreus, inclusive, né, como a própria carta é direcionada a eles, esta dificuldade de entender que Moisés foi tão importante, mas não mais importante do que o próprio Salvador, de que a ação dos anjos, elas são reais, pois como o próprio texto vai dizer, são criaturas de Deus sendo usadas para servir aos eleitos, são ministros dos eleitos, mas Cristo Jesus está acima. Então, em tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, nós vamos lembrar então que a nossa adoração deve ser somente ao nosso Senhor, pois a salvação está em Cristo Jesus, não há outro caminho para nós trilharmos e então encontrarmos a nossa salvação. Essas verdades nós não podemos nos esquecer. Por quê? Você vai ser em alguns momentos questionado, né? Por que você não acredita então na cartomante? Por que você não vai em busca, né, desses tarólogos, né? Você precisa ter uma resposta bíblica, né? Consciente da sua fé, para que você possa direcionar sem você precisar ser arrogante ao ponto de dizer, não, você que está fazendo isso, você vai para o inferno. Não, você vai ser sábio e responder com base na palavra do Senhor aquilo que Deus te direciona. A sua confiança está apenas em Deus. Você não precisa de atalhos, você não precisa de amuletos para isso, para que você possa servir ao Senhor. Além do esoterismo, nós temos também, já passamos em algumas aulas sobre isso, sobre as superstições. Talvez você tenha vivido, né, sendo direcionado por elas, né? Alguns ainda, às vezes até tem isso. Quem é que passa embaixo da escada? Passa tranquilamente? Passa e volta. Mas existem esses receios, né? Às vezes a pessoa ela mantém não só pela tradição que foi ensinado, né? Mas pelo medo. Vai que o gato preto passou na minha frente e aí pronto. Aí o dia vai ser horrível, né? Quebrou o espelho de casa. Daí você tem quantos anos? Quantos anos? 7, né? 7 anos de azar por causa de um espelho, né? Eu lembro que da outra vez nós mencionamos a mesma coisa, a mesma brincadeira. Coitado do pai da Vânia, que é vidraceiro, né? Que daí quebra o espelho direto, né? Ou seja, tem algumas crenças, né? Crenças que estão no meio da vida das pessoas, que trazem para elas certa segurança. Fala, Paulo.
Coitado do gato, é que leva, né? Uhum. Leva aos maus tratos. Tudo por uma crença de que o coitado do gato vai trazer algum tipo de mal para a vida da pessoa, né? Que cor, que tipo de animal, né? Então, esses são detalhes, né? Que você precisa estar atento. Quantos aqui já tiveram trevo de 4 folhas, né? Ou a alegria de achar um trevo de 4 folhas? Eu tinha, quando eu era criança, eu tinha uma Bíblia que eu havia ganhado, eu tinha um trevo de 4 folhas no meio da minha Bíblia, porque alguém algum dia falou para mim que guardar o trevo, no meio da Bíblia ainda, ó a mistura, né? De guardar o trevo de 4 folhas no meio da Bíblia trazia algum tipo de sorte. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque talvez a mesma pessoa que tenha me ensinado que a Bíblia era importante, que me deu a Bíblia, foi a que falou sobre o trevo de 4 folhas, né? E a mistura nos leva para longe de Cristo, né? Essa confusão de crenças que nós temos, ela nos afasta do Senhor. Porque você fala assim, não, mas é só um trevinho, né? Não faz nada, é só um chaveiro de pé de coelho, né? É só aquilo. E aí você vai juntando, você vai percebendo que essa pessoa, ela acredita mais nos amuletos, mais na superstição, do que na própria palavra de Deus, né? Mas isso é recente ou não? Essa pergunta é importante. Tem gente ainda. Na época você pegou para você, para trazer sorte? Não, só pegou. Foi esperta. No meu caso era para dar sorte, ou sei lá o que é que ia dar. Uhum. Tava lá. Uhum. Mas que não muda em nada na rotina da casa, né? Isso, não passa de mais um. E o importante é porque é exatamente nesses diálogos, né? Exatamente nesses, de certa forma, embates até, né? Porque chegam sobre nós e a gente precisa trazer uma resposta, né? De que eu não confio no trevo, né? Tá tudo bem ter um trevo de 3, de 4, de 2, não influencia na minha vida, na minha fé, né? Vânia levantou a mão? Sim. Para o jogo. Só. Uhum. O quanto isso é forte para ele, né? E o quanto que isso está enraizado no coração de muita gente, né? Que em casa não deixa o chinelo virado. Não por uma questão de estética, mas porque tem um conceito lá no fundo, né?
Vai que. E a questão é exatamente essa, né? Não é só pela tradição, mas é pelo medo. Vai que o que eles falaram sobre o espelho quebrado, sobre a escada, sobre o chinelo, vai que isso é verdade. E aí, no medo de não querer testar, né, a pessoa evita, né? A pessoa não faz. E isso, mais uma vez, é então a própria consequência, né, de você acreditar, porque você vai estar se afastando da verdade. Você está longe da palavra. Você confia mais no chinelo do que no poder de Deus. Você tem mais medo da escada do que do juízo do Senhor, né? Então, às vezes é assim. Levanta a mão, irmão. Varreu o pé, né? Uhum. A culpa é da vassoura. Alguém varreu ali, é o culpado. E é isso está enraizado, né? E o que nós temos que saber, né? Da verdade para dialogar, para que isso seja retirado das nossas famílias. Ao contrário, né? Para a visita ir embora, fica atento nas portas aí. Como se tivesse algum tipo de efeito, né? E não há nenhum. Espada de São Jorge, né? Pimenta, né? Plantam pimenta, espada de São Jorge. Você pode observar no comércio, né? O comércio tem muito disso. As pessoas colocam um vasinho ali na frente, daí tem uma espada de São Jorge, o vaso das 7 ervas, é isso mesmo, né? Também uma superstição, né? Como se o texto aberto fosse purificar, proteger, algo assim, esquecendo a vida, né? E não lê, exatamente isso, não lê mesmo. Pode ver lá, vira a folha dessa página, dessa Bíblia dessa pessoa para você ver. Aquela folha já está até amarelada, e o resto da Bíblia a pessoa nunca nem viu, né? Nem olhou. Geralmente é isso, superstição, né? De que estar ali apenas vai trazer algum tipo de influência, né? Porque ela se afasta da verdade. Vamos ler mais alguns textos da palavra do Senhor. Salmo 46, versículo 1, alguém pode ler para nós? Outra pessoa, Romanos 8, 31. E outra pessoa, Salmo 121. Vou pegar apenas 2 versículos aqui. Salmo 121, quem for ler, versículo 3 ao 5. Alguém pode ler para nós? Salmo 46, 1. Bem, lembrar, né, desta proteção, deste cuidado, deste amparo que nós temos no Senhor, né? Ele traz isso para nós, essa segurança. Romanos 8, 31. Ou seja, não precisamos de outros protetores, amuletos, não há força que possa sobressair a força e proteção que o nosso Deus nos traz. Salmo 121, do 3 ao 5. Isso mesmo, então a palavra do Senhor ela nos lembra que o nosso Deus está agindo a todo tempo, protegendo, cuidando cada um de nós. É essa certeza que tem que estar enraizada no nosso coração, né? E o que acontece na maior parte dos lares cristãos? Se afastam dessa verdade, se afastam da busca pelo conhecimento sobre o Senhor, e aí abre espaços, né? Abre espaço para que outras crenças então elas surjam. Um terceiro assunto então que nós vamos pensar está relacionado com essas afirmações aqui que você talvez já tenha ouvido algumas delas, né? Onde alguns dizem não existe a verdade absoluta, tudo é relativo, todos os caminhos levam a Deus, todo mundo é filho de Deus, todas as religiões são verdadeiras. Alguém já ouviu alguma dessas frases? Talvez principal, né?
todos os caminhos levam a Deus. É a ideia de que onde você estiver, não tem problema. Por quê? Porque você está sendo sincero com aquilo. Você está sendo sincero ao você acreditar que esse caminho, ele é bom. Esse caminho te fortalece. Esse caminho, ele traz para você um relacionamento com Deus, né? Ou com um ser maior. Isso nós então temos na nossa sociedade aí como o pluralismo, tá? É uma vertente, um pensamento onde traz então a ideia de que a verdade absoluta, ela não existe e ela é um problema. Um problema principalmente quando você, como cristão, se levanta para dizer: existe sim um único Deus. Ou você diz: existe apenas um Salvador. Ou você diz: as pessoas todas são pecadoras, nascem pecadoras. Você fala isso dentro de uma família onde tem crianças na sociedade, para eles isso é terrível. Você fala assim: como uma criança, né? O questionamento deles: como você diz que uma criança, ela tem pecado se ela é inocente, né? Se ela é alguém que não faz mal para ninguém. E esta ideia, então, ela está na vida das pessoas. Não é algo novo, é algo que já vem de muito tempo. Você olha desde o Antigo Testamento, você olha desde a época de Abraão, dos patriarcas, a luta para se levar à única fé verdadeira, no único Deus que existe, e a rejeição das outras pessoas, porque já estavam nas suas diversas religiões. Você encontra aí o Antigo Testamento falando dos babilônios, dos cananeus, dos heveus e por aí vai, tantos povos que tinham, e todas as manifestações religiosas que eles traziam. Ou seja, não, tá tudo certo, qualquer uma dessas aqui então são possíveis de serem vividas, não importa qual caminho você esteja indo, né? Desde que você adore qualquer um desses deuses, desde que você seja sincero, né? E as pessoas, elas estão nesta vertente cada vez com mais ênfase, né? Tá tudo bem, parente meu agora está indo lá, né, na seita do Seishonoye. Tá tudo bem, pelo menos ele está indo, né? É isso que muitas vezes nós ouvimos por aí. Pelo menos ele está buscando alguma coisa, quando na verdade isso está fazendo com que ele receba condenação sobre si. Então esta frase deste secretário do Conselho de Igrejas Mundial, ele diz: é chegado o tempo para os cristãos descobrir que Jesus Cristo, ele veio para salvar, e não para simplesmente ser mais um entre as religiões do mundo. Porque esta é a verdade absoluta que os cristãos estão deixando, falando: não, está tudo bem as pessoas irem frequentar as seitas, pelo menos ela está buscando alguma coisa. Não está tudo bem. Elas estão buscando aquilo que é desagradável a Deus. Elas estão desonrando ao Senhor, porque na maior parte das seitas, como nós já estudamos aqui, eles não creem em Cristo como Salvador. Eles não creem na palavra como única regra de fé e prática. E aí por diante você vem com toda aquela bagagem de outras doutrinas que nós então já estudamos aqui, que estão levando as pessoas para longe do Senhor. Então esta ideia de que é relativo, depende do que você acredita sobre isso. Não depende. A palavra nos diz: existe apenas um Deus. Esta é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Acabamos de olhar o texto de Romanos capítulo 1, que nos mostra sobre a revelação de Deus na criação. Quanto a essa rejeição, já há a ira de Deus. Quanto mais aqueles que tiveram a possibilidade de ter acesso à revelação especial, ouvir a palavra, entender a palavra e levar isso como se fosse algo banal. Não, a palavra de Deus é só um recurso, é só mais uma ferramenta. Não, é a verdade sobre o único Deus que nos mostra então o caminho para a nossa salvação, o caminho para a eternidade, o caminho para o relacionamento restaurado por meio de Jesus com o nosso Criador. Então nós precisamos não ser agressivos
Comecei a falar sobre isso, né? E eu acho que isso é importante, porque não é a agressividade, não é a arrogância que nós temos que ter, mas é sabedoria e firmeza, zelosos do que é bom, como diz a palavra, ou seja, na obediência, no conhecimento e obediência para honrar o nosso Deus, mas nós temos que ser firmes em defender essa verdade, porque senão daqui a pouco não só nós, como quem nós amamos estarão longe do Senhor, né? Estarão aí passando pelos diversos ventos de doutrina que estão aí próximo dele. Nós falamos alguns aqui que parecem simples, né? Tem só um trevo, só tem algo, né? Não é simples, é rejeição da verdade absoluta que o Senhor nos traz nas Escrituras. E aí, junto a isso, nós temos também uma outra prática, que é a prática do ecumenismo. Você concorda em participar de algum culto ou evento onde haja ecumenismo? Já pensou nisso? Você ir num lugar que parece até positivo, né? Parece até bonito, tá ali junto, né? Os pastores da cidade, então os padres da cidade, então os apóstolos da cidade, né? Chamando assim porque é os títulos que eles dão, né? Tá todo mundo junto nesse evento. Estão promovendo um evento juntos e com o teor de piedade, né? Vamos fazer isso para o bem da cidade. E te convidam a participar, para festejar junto, para incentivar. Tem como? Sim ou não? Onde há ecumenismo, não há a palavra de Deus, não é? A palavra é muito clara ao nos ensinar sobre a união entre a luz e as trevas, né? Onde há a verdade sobre Cristo, não tem como você dar espaço para aquilo que é desagradável ao Senhor. Mas sabe o que é interessante? Porque quando nós falamos assim, não, como assim, né? Não dá para trazer padres na igreja reformada. Por quê? Não é contra a pessoa, mas é o ensino, é aquilo que eles creem, né? Nós não trazemos aqui pastores de seitas para falar. Por quê? Pelo ensino. Não há como misturar, né? Luz e trevas, porque existem doutrinas totalmente contrárias à palavra. Mas veja como isso passa desapercebido quando você vê então as pessoas indo nas festas católicas para comer um salgado. Passa desapercebido. Não tem problema ir na festa, não é verdade? Mas tem problema participar do culto que tem pastor e padre, porque daí lá é comunista. Não, eu lá na festa não tem problema nenhum, não estou fazendo nada. Nós esquecemos, né? Que nós temos uma linha de ensino. E nós temos que tomar cuidado onde nós vamos, o que nós fazemos, o que nós incentivamos. Eu estou falando isso porque é o período, né? Nós estamos vivendo exatamente esse período. E nós temos que ser sábios ao direcionar as nossas vidas e direcionar as nossas famílias, né? Já falamos, já discutimos isso aqui. É o pastel lá da quermesse, aqui é em Obentuca, é isso, né? O nome? Alguma coisa assim, né? Que tem na frente lá da praça Santana. Aí misturei os nomes já. Tem duas festas. Santana. É o pastel de lá que vai atrapalhar a sua fé? Não. Mas por que você precisa ir lá comprar? Por que tem que ser o de lá? Você não pode comprar um pastel na Pastel e Companhia ali, né? Falamos ontem sobre isso. Ou em qualquer outro lugar, na feira. Precisa ir lá, onde há o direcionamento dos recursos para uma religião que não prega a Cristo como Salvador. Talvez seja mais difícil para nós pensarmos, não, mas Igreja Universal está promovendo um evento para angariar recursos. Aí você fala, não, lá eu não vou. Mas o salgado eu compro. Por quê? Porque está tudo bem.
né? A ideia é essa. Não há problema. Nós temos que entender isso. Onde você está investindo os seus recursos? Né? Onde você está caminhando? Qual exemplo você está dando? Qual testemunho você está deixando por aí? E nós temos que estar atentos, porque em tudo nós temos que procurar a honra ao nosso Senhor, né? Então, para nós concluirmos, nós temos que entender que é inquestionável a influência da religião, das diversas crenças, das ideologias que nós temos por aí, sejam para aqueles que são crentes como nós ou outros de nossas casas que têm, né, essas práticas, têm esses medos, esses conceitos, ou seja, isso está na vida das pessoas, né? Para nós, temos que ficar então atentos com tudo que nós temos, tudo que fazemos, onde vamos, com quem nós vamos falar, o que nós estamos falando com essas pessoas, porque nós estamos testemunhando sobre a nossa fé, né? Temos que aprender sobre a verdade, temos que entender de fato o que a Bíblia nos permite fazer, o que ela nos impede de fazer, o que honra a Deus, o que não honra ao Senhor, para que você não dê um mau testemunho e não esteja por aí com práticas levando, inclusive, né, como nós falamos, o crescimento das seitas, né, e até às vezes não são apoiadores da igreja cristã, mas são apoiadores das seitas. Temos que tomar cuidado com isso, tá? Então saiba onde você investe seu tempo, investe seus recursos, saiba através do estudo da própria palavra. Torne-se cada vez mais um pregador da verdade, né? Não seja aquele cristão que na hora que faz o primeiro embate, primeira pergunta, você fala assim, não, está tudo bem. Não. Você já começou um diálogo, você já começou uma conversa, né? Agora você precisa defender a sua fé. Agora você precisa mostrar que você crê em Cristo, né? É uma grande oportunidade para você poder evangelizar essa pessoa e levar ela então à conversão, né, pelo poder de Deus, mas levar ela a servir ao Senhor. E confie em Cristo acima de todas as coisas. Lembre-se, né? Ele pagou o preço alto por nós para nos salvar, para nos dar a eternidade, para nos dar a esperança, em que Ele seja o centro da sua vida, que Ele possa estar guiando o seu coração, e que você não deixe, brigue constantemente para que aquilo que está tentando desviar o seu foco seja retirado então da sua vida. Deus nos abençoe, porque é um desafio que nós temos, né? De através do conhecimento nós podemos então honrar ao nosso Deus nessas diversas circunstâncias do nosso país, que tem uma mescla muito grande de crenças, de ideologias, e que às vezes vem como tradição, mas que nós precisamos nos posicionar, né? Principalmente quando falamos dentro de nossas casas, para podermos honrar ao nosso Senhor. Alguém quer trazer mais algum comentário? Vou deixar aqui o nosso versículo.